Mensagem de hoje, David Powenshaw, Encontrando o caminho de descanso de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 32. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou com que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mateus capítulo 6, versículos 31, 32. Deus é um Pai bondoso, que providencia tudo o que nos é necessário. Deus jamais nos envia a um lugar desconhecido sem alguma provisão. Todas as pessoas se preparam para o futuro. Umas sentem insegurança com relação ao porvir. Outras temem o fim do mundo. Algumas se preocupam com secas e terremotos ou temem calamidades. E existem outras que, com o coração esperançoso, aguardam o futuro, como uma nova página a ser escrita. Nosso coração não deve se atemorizar pela era presente ou pela geração atual. Deus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, estará conosco, provendo tudo o que nos for preciso. Por exemplo, quando observamos a ordem da criação, percebemos que, antes de Adão e Eva serem formados, o jardim do Éden foi feito. E Deus chamará os santos ao som da trombeta, quando o lar celestial preparado para o povo escolhido de Deus estiver tudo pronto. Deus já havia preparado a terra de Canaã enquanto o povo de Israel vivia na terra do Egito. E durante a travessia do deserto, ele providenciou a coluna de fogo e nuvem. Não somente nesses exemplos, mas nos dias de hoje, crer em Jesus para a salvação não é uma obra nossa, mas é a graça predeterminada por Deus na cruz do Calvário através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo, Deus é provedor, é o Jeová Jireh. A Bíblia diz, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mateus capítulo 6, versículos 31 e 32. Como Pai, Deus conhece todas as nossas necessidades e é provedor. Contudo, se Deus se antecipa e deixa tudo preparado, por que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden? Será que o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto sem ir diretamente para a terra de Canaã à toa? Vamos além. Por que toda a humanidade não pode entrar nos novos céus e na nova terra? A resposta a essas perguntas está em Hebreus capítulo 3, versículos 16 ao 19. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi para aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Hebreus capítulo 3, versículos 16 ao 19. Então, como proceder para encontrar o caminho preparado por Deus? Em primeiro lugar, deixe a incredulidade para encontrar o caminho de Deus. O povo de Israel ficou incrédulo a tudo o que acontecia. À beira do Mar Morto, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco nos tirando de lá? Êxodo capítulo 14, versículos 11. Praguejavam contra Moisés e não criam no poder de Deus. Outra ocasião foi quando chegaram a Mara. Êxodo capítulo 15, versículos 22 ao 25. E durante toda a travessia,
não dedicaram sua fé a Deus. O povo de Israel se alimentava da incredulidade. A todo instante, os israelitas acusavam Deus de ser infiel, pois não acreditavam nele. Uma das coisas que Deus odeia é que duvidem de seu caráter fiel. Por isso, o Senhor se irou por causa da incredulidade de Israel. Não foram as ações de Abraão que lhes creditaram justiça. Abraão era um homem imperfeito, mas mesmo assim Deus viu sua fé e isso lhe foi creditado como justiça. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz que o justo viverá pela sua fé. A fé tem o poder de vencer a incredulidade. Então, para encontrar o caminho de Deus, devemos optar pela fé e deixar a incredulidade. Em segundo lugar, obedeça a palavra de Deus e jogue fora a desobediência para encontrar o caminho de Deus. Desobediência chama desobediência. Aqueles que não entraram no descanso são os que não obedeceram. Se você não consegue crer na palavra de Deus, é natural pensar e agir a seu próprio modo. Adão e Eva não creram na palavra de Deus, por isso desobedeceram. O povo de Israel também não creu na palavra de Deus e, por isso, em desobediência, desejou repetidas vezes voltar ao Egito. Aqueles que preferiram a incredulidade e a desobediência não atingiram a terra de Canaã e morreram no deserto. Somente os homens de fé, Josué e Calebe, lograram alcançar a terra de Canaã. Deus preparou para que os que creem nos novos céus e nova terra, ademais, preparou tudo o que é necessário até o estabelecimento dos novos céus e nova terra. Deus, que sabe até quantos fios de cabelo temos, providenciou tudo sem falta. Então, podemos dizer que tudo o que comemos, bebemos e vestimos nesse mundo são despesas de viagem até alcançarmos os novos céus e a nova terra. É possível partir de viagem sem o custo das despesas? Claro que não. Então, tenha certeza de que, enquanto estamos nesta vida de peregrinação, Deus já pagou todo o custo da viagem. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 ao 10 diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Em terceiro lugar, receba a orientação do Espírito Santo para encontrar o caminho de Deus. Para usufruir a bênção que Deus providenciou, dependemos da orientação do Espírito Santo. Mesmo crendo na bênção que Deus preparou para nós, não adianta caminhar segundo nossa própria vontade. Para desfrutar verdadeiramente as bênçãos, precisamos seguir o Espírito Santo, que nos orienta por colunas de fogo e nuvem. No deserto, por exemplo, somente onde as colunas de fogo e nuvem estavam é que o maná descia, e a água jorrava da rocha que estava coberta pela coluna. Já nos tornamos filhos de Deus, e Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, a nós. Por isso estamos aptos a receber a orientação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Para receber a orientação do Espírito Santo, não podemos deixar de estudar a palavra de Deus e de manter uma vida de oração. Muitos cristãos sabem que Deus já providenciou as bênçãos e creem firmemente em Deus, mas vivem derrotados porque não recebem a orientação do Espírito Santo por meio da palavra de Deus e da oração, já que caminham segundo seus próprios desejos. Das pequenas às grandes coisas, devemos ouvir atentamente a orientação do Espírito Santo quanto à vida cotidiana. A voz do Espírito Santo sempre semeia paz no íntimo do coração, mas o diabo traz insegurança. Por isso,
Não é bom, em hipótese alguma, fazer algo que nos traz insegurança. Se avançarmos ao final, seremos pegos pela armadilha do diabo. E isso poderá trazer dores como as de parto. No entanto, onde o Espírito nos guia, a paz. Em algum lugar no profundo do nosso coração, a alegria brota e o sinal verde acende. Para distinguir corretamente a vontade de Deus, basta verificar se há paz no coração. Então, mesmo que seja lógico ou muito bem planejado, se após a oração não houver paz, precisamos procurar com mais afinco a vontade de Deus. Do contrário, se prosseguirmos nesse caminho, não desfrutaremos as bênçãos de Deus. Mas se crermos na providência de Deus e recebermos a orientação do Espírito Santo, onde quer que estejamos, desfrutaremos as bênçãos preparadas por Deus. Que os irmãos não esqueçam, o atalho para receber as bênçãos preparadas por Deus é viver pela fé, pela obediência e sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, obrigado aí pela sua companhia. Tem sido muito bom estar com vocês. Quero agradecer de coração aos colaboradores, ofertantes, dizimistas e membros desse canal. Que Deus abençoe a todos vocês ricamente. Muito obrigado em nome de Jesus. Vamos juntos trabalhar pelo avanço do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.